estamos aqui na nossa live de número 15, né, Lei 8935, estamos aqui na leitura da questão de número 33. Um empresário apresentou um título de crédito vencido a tabelionato de protesto. O atendente explicou que o procedimento envolveria o protocolo imediato do documento, a intimação do devedor para pagamento ou aceite e, em caso de não atendimento, a lavratura do protesto, com registro em livro próprio. Acrescentou que se o apresentante desistisse do protesto, seria possível averbar o cancelamento, assim como outras alterações para manter os registros atualizados, e que certidões poderiam ser expedidas a qualquer tempo. À luz das normas aplicáveis, assinale a alternativa correta. O protesto só pode ser lavrado mediante autorização judicial? Sabemos que não. É uma atividade extrajudicial autorizada por lei com um assento constitucional. Letra B. A intimação do devedor não é necessária para lavrar o protesto? É absolutamente necessária. C. O tabelião de protesto tem competência privativa para protocolar títulos, intimar devedores, lavrar protestos, averbar alterações e certidões. Muito bem. Letra D. A competência para lavrar protesto é compartilhada com o tabelião de notas. Não. Letra E. O cancelamento do protesto depende de decisão judicial. Nós temos cancelamentos que são feitos judicialmente, porém, o cancelamento não depende da decisão judicial. Gabarito, letra C. Muito bem. Agora nós vamos focar, descansar os nossos olhos aqui no artigo 11. Aos tabeliões de protesto de títulos compete privativamente protocolar de imediato os documentos de dívida para a prova do descumprimento da obrigação. 2. Intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los, sob pena de protesto. 3. Receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação. 4. Lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sob forma de documentação. Em regra, nós fazemos tudo isso através de sistemas informatizados. 5. Acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante. 6. A prerrogativa de averbação. Tá? Nós não temos no tabelionato de nota a prerrogativa de fazer averbações. Tá? Nós temos no tabelionato de nota a prerrogativa de fazer anotações em algumas hipóteses. Também no tabelionato de nota não se faz registro em regra. Tá? Existem algumas exceções aí no ato notarial eletrônico, mas nós temos que ter bem claro. Lembrando também, vou jogar uma lenha na fogueira, que quando nós estamos estudando o tabelionato de protesto, é muito importante, protesto, aqui nós estamos falando quando nós estamos falando de tabelionato de notas, tá? Fazendo uma remissão ao assunto que falamos anteriormente, é sempre importante nós distinguirmos atos protocolares de atos extraprotocolares, tá bom? O que seriam atos protocolares? São aqueles atos que vão constar em livros próprios, que serão lavrados em livros de tabelionato de nota. O que são atos extraprotocolares? São aqueles atos notariais praticados, mas que não vão constar em livro. Exemplo, professor, reconhecimento de firma e autenticação. Você faz um reconhecimento de firma, né, e a pessoa leva aquele documento, não fica nada no cartório. Mas existem alguns códigos de normas que determinam, por exemplo, que reconhecimento de firmas por autenticação precisam ter um livro próprio para que esses reconhecimentos fiquem arquivados. Voltando ao tabelionato de notas. Aqui nós temos uma prerrogativa de averbação do tabelião de protesto, voltando para o tabelionato de protesto. Primeiro, o que o tabelião de protesto pode averbar? O cancelamento do protesto. Ele é averbado. Como assim, professor? Não tem registro no protesto? Não tem. O que nós lemos ali no inciso 4? Lavrar o protesto,
A lavratura é essencialmente um ato do tabelião, mas registrar é um ato específico do registrador. Então, como pode, professor? Então, o tabelião é uma função híbrida em que existem atos próprios de tabeliães e existem atos registrais? Está aqui. É a Lei 8935 que está dizendo. Fala em registro. E só pode falar em averbação porque falou em registro. Né? Qual é a diferença entre registro e averbação? Registro é um ato principal. Averbação é sempre um ato acessório que tem por finalidade atualizar o conteúdo do registro, mantê-lo atualizado com os fatos, né, trazer novas informações. É para isso que serve a averbação. Então, eu tenho um protesto registrado e, num determinado momento, surge um, um cancelamento desse protesto, ele vai ser, então, averbado no registro de protesto para produzir os seus efeitos. Tá? Ainda, as alterações necessárias para a atualização dos registros efetuados. 7. Expedir certidões de atos e expedição de certidão como prerrogativa do tabelião, que constem de seus registros e papéis. Havendo mais de um tabelião de protesto na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição de títulos. Muito bem. Eu estava com pressa para a gente sair dessa temática relacionada ao que nós já estudamos nos dois encontros passados. Então, agora, nós vamos. Vocês viram que nós trabalhamos agora, recentemente, com o tabelionato de notas, com o tabelionato de protesto e com o tabelionato de registro de contratos marítimos. Agora, na seção 3, o legislador entendeu de falar, né, agora ele quer tratar, ou vai tratar especificamente, das competências dos oficiais de registro, e nós vamos ficar bem atentos a isso, tá? Eu preciso que alguém gentilmente faça a leitura desses dois artigos para nós. Posso fazer, professor? Por favor, Denis. Das atribuições e competências dos oficiais de registros. Artigo 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que definem as circunscrições geográficas. Artigo 13. Aos oficiais de registro de distribuição compete privativamente: 1. Quando previamente exigida, proceder à distribuição equitativa pelos serviços da mesma natureza, registrando os atos praticados. Em caso contrário, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes. 2. Efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência. 3. Expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. Obrigado, Denis. Obrigado, que aí você deu um descanso aqui para minha voz. E agora a gente pode fazer alguns comentários aí a respeito do artigo 12, né? Precisamos sempre estar reforçando que quem participa de concurso de cartório não participa só da prova preambular, né? Participa da preambular, da segunda fase, da fase de documentos, da fase de títulos e da prova oral. Então, nós vamos ser sabatinados sobre os nossos conhecimentos em todos os níveis. Acho que vale a pena abrirmos um pequeno parênteses aqui para falar um pouco a respeito disso. Quem não está tão acostumado, eu sei que nós temos veteranos aqui, podem até auxiliar acrescentando alguma coisa que eu vou falar. Existe uma gama de candidatos a concurso de cartório que eu considero que são candidatos veteranos em concurso de cartório. Para mim, todo mundo que fez mais de um concurso de cartório já começa a se tornar veterano, né? Já tem mais ou menos uma noção, já sabe, já participou, sabe como é que funciona, que matéria cai, né? O que a gente deve dar mais atenção. Então, os veteranos
um concurso de cartório, eles têm uma estratégia de estudos, tá? Diferente de quem, por exemplo, estuda para concurso, mas para outro cara. O cara estuda magistratura, ele estuda Ministério Público, procuradorias, né? E muitos oriundos da área fiscal, né? Aí chegam nos concursos de cartório. E aí nós vamos falar de uma realidade hoje dos concursos de cartório. Primeiro, que é, né, a disciplina notarial e registral e as disciplinas não notariais e registrais. Então, nós temos, por exemplo, como foi o caso do Espírito Santo, 45 questões de direito notarial e registral. O restante das questões, civil, processo civil, tributário, administrativo, constitucional, penal, processo penal, conhecimentos gerais. Então, nós temos aí de um universo de 100 questões, 55 de áreas não notariais registrais. Então, isso produz um fenômeno interessante, que é um excelente desempenho de quem estuda essas áreas notariais e já está num nível bem adiantado. O cara é muito bom em constitucional, muito bom em administrativo, arrebenta em empresarial, né? O direito civil ele destrói. Então, ele pode até não ter um conhecimento tão consistente notarial e registral, mas ele mói nessas questões não notariais. Já quem é delegatário, quem não tem uma preparação consistente para outras carreiras jurídicas, costuma, não, ou pelo menos costumava, não dar a atenção devida às disciplinas não notariais. E acontece, isso aconteceu comigo, eu falei na prova oral do concurso do Paraná, que o Denis é delegatário lá, foi 9 em notarial, 10 em registral, 6 em civil. Então, você não tem consistência nesse tipo de nota. Por quê? Porque é aquele cacuete que está estudando só notarial e registral e o restante fica de lado. Mas por que eu toquei não representa grande novidade o que eu falei? Porque quando chega na segunda fase, a coisa muda completamente. E aquele que acertou 90 questões, porque ele já arrebentava os concursos do Ministério Público, da magistratura, chega na segunda fase, e se ele continuar na mesma pegada de estudo não notarial, ele se arrebenta na segunda fase. Então, é muito comum. Eu conheço colegas que estão 90 questões em primeira fase e não passaram na segunda fase. Né? E gente que passou na nota de corte, eu sou um exemplo disso, passei na nota de corte aqui no concurso Pará, segunda fase a nota elevou, prova oral elevou, tinha tido, bum, quando eu vi, não sei nem como é que eu passei, tá? Então, o que nós precisamos ter em mente? Eu costumo falar que o bom candidato, ele já deve começar bem na preambular, mesmo que a preambular ela seja tão somente, ela não some pontos no concurso de modo geral, mas nós precisamos ir bem. Por quê? Porque a pessoa que vai bem na preambular, ela denota que tem um conhecimento mais consistente, mais amplo. Quem passa com uma nota muito baixa vai sentir necessidade de suprir esse déficit aí para a segunda fase, para a prova oral. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é só a preparação para preambular. Nós estamos aqui adquirindo conhecimentos que serão úteis na segunda fase e que serão. E pense que na segunda fase a gente já vai estar só revisando esse assunto. Tá? A segunda fase não é fase para você descobrir matéria nova, nem prova oral. É para você pegar anotaçõezinhas só para relembrar aquilo que você já sabe. Então, fica a dica aí para quem está nessa jornada. Então, fazer essa subdivisão entre as disciplinas notariais e as registrais é fundamental. Então, nós temos tabelionato de notas, tabelionato de protesto, tabelionato e registro de contratos marítimos, e agora estamos na seara registral. Tá? Entendeu o legislador falar aqui no artigo 12 dos oficiais de registro de imóveis, dos oficiais de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis de pessoas naturais e de interdições e tutelas,
prestem bem atenção, todas as áreas registrais estão aqui. Compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos. Tá? A legislação pertinente aos registros públicos, nós sabemos que é a Lei 6.015 de 73. De que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição. Então, esse é um ponto importante. Uma das especialidades que nós vimos no artigo 7º é justamente a especialidade de registro. Perdão, é a especialidade de distribuição. Tá? Então, já que quando nós estamos estudando, um estudo ainda verdinho no artigo 7º, a gente vê lá oficiais de registro de distribuição. Vamos lá, só rapidinho aqui, ó, para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Observem. Olha o tanto de coisa que a gente já estudou aqui, tá? Aqui, 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 aqui. Não, não. Só um instantinho. Tem aí. Aqui. É o quinto, estou falando do 7º, é o quinto. Gente, os titulares de serviços notariais de registro são os tabeliães de notas, os tabeliães de oficiais de registro de contratos marítimos, os tabeliães de protesto de título, aí está tudo bem, né? Então, os 3 primeiros incisos estão falando das atividades notariais. No entanto, nós falamos sobre isso ontem, o inciso 2, tabeliães de oficiais de registro são integrados, tá? Mas nós verificamos que a 8935, tabeliães de oficiais de registro são, as competências deles são estipulados juntamente no capítulo que fala de tabelionato de notas e fala de tabelionato de protesto de título. A partir do item 4, nós começamos a falar dos oficiais, tá? De registro. Oficial de registro de imóveis, oficial de registro de títulos e documentos e civis de pessoas jurídicas, que também estão integrados aqui para efeito de titularidade, a gente falou a respeito disso ontem. 6, oficiais de registro civis de pessoas naturais e de interdições e tutelas. E 7, para isso nós voltamos. Oficiais de registro de distribuição. Então, aqui dá a entender, não está falando aqui especificamente, que os oficiais de registro de distribuição, em tese, poderiam fazer distribuição de todas as outras especialidades. Será? Não sei, não está dizendo aqui. Afinal de contas, como se dá a atuação dos oficiais do registro de distribuição? Aí a gente volta lá onde nós estamos, rapidamente. Aqui, ó. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições de tutelas, compete a prática de atos relacionados na legislação pertinentes aos registros públicos. Ótimo, de que são incumbidos. E agora? O que está escrito aqui? Tudo que nós estamos falando está relacionado a isso aqui. Independentemente de prévia distribuição. Independente de prévia distribuição. Faz-se necessário nós voltarmos aqui no artigo 11, parágrafo único, que diz: havendo mais de um tabelião de protestos na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição de títulos. Então, nós estamos falando em distribuição de títulos aqui relacionadas ao tabelionato de protesto. Não se falou em distribuição de títulos em tabelionato de notas, por quê? Porque nós temos o princípio da livre escolha do tabelião. Muito bem. Então, aqui já está dizendo para nós que registros, esses registradores aqui, vão exercer suas atividades independentemente de prévia distribuição. E isso já aponta para nós, né, como se dá, onde incide, o que distribuirão os oficiais e registros de distribuição, mas sujeito a oficiais de registro de imóveis e civis de pessoas naturais, as normas que definirem as circunscrições geográficas. Vamos entender uma coisa. Nós falamos lá no artigo 9º, né, no princípio da territorialidade. É isso, princípio da territorialidade. Que o tabelionato de notas, só um pouquinho, deixa eu autorizar o colega entrar.
que o tabelionato de notas, ele deixa eu ver, ele está vinculado ao princípio da territorialidade. Que é isso, professor? Só pode exercer sua atividade dentro dos limites da circunscrição geográfica onde ele exerce delegação. Então, nós temos que ter sempre em mente quais são as atividades sujeitas ao princípio da territorialidade. Então, o que nós verificamos aqui, isso já deu muito debate, é que os oficiais, finalzinho aqui do artigo 12, que os oficiais de registro de imóveis e civis de pessoas naturais, né, estão sujeitos às normas que definirem as circunscrições geográficas. Isso está dizendo que o registro de imóveis, tá, e o registro civil estão vinculados ao princípio da territorialidade. E aí surge um assunto que foi polêmico durante alguns anos. Estaria o RTDPJ, o Registro de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, vinculado ao princípio da territorialidade, podendo exercer suas atividades tão somente dentro da circunscrição, né, em que exerce a delegação? Nós tivemos, eu não vou conseguir me lembrar a cronologia, uma DIN, no sentido de questionar que a Lei 8935 não vinculava o registro RTDPJ ao princípio da territorialidade, e por força de uma liminar, durante um tempo, alguns anos, o RTDPJ não esteve vinculado ao princípio da territorialidade. A pergunta que se faz é, e daí, professor? Ele não era vinculado, e daí? E daí, você imagina uma situação. RTDPJ, não sei se nós temos titulares aqui, eu sou titular, sou registrador de títulos, documentos e civil de pessoa jurídica, e a gente brinca, né? Costuma ser em cidades do interior, isso não se refere a capitais, cidades já de médio e grande porte, o primo pobre, tá? Ou seja, é uma das especialidades que menos arrecada dentro da serventia. Isso não é totalmente verdade, existe uma certa sazonalidade, existe sim, é expressivo o faturamento de RTD, mas não se compara um registro de imóveis, não se compara um tabelionato de notas. Então, vocês imaginem a seguinte situação. Está aqui no estado do Pará, né, num município aqui do Pará, numa comarca, você com seu RTDPJ, doido para que entre algum trabalho ali, para que você possa cobrar emolumentos, viver dignamente. Eis que o RTDPJ, localizado no centro do estado de São Paulo, é contratado, né, por uma empresa paulistana, contratado não, é solicitado a fazer uma notificação extrajudicial lá naquele municípiozinho do Pará. Como o RTDPJ lá do centro de São Paulo não está vinculado ao princípio da territorialidade, ele pega e expede uma correspondência, ou seja lá o que for, no sentido de notificar o destinatário daquela notificação lá no município pequenininho. E aí nós vamos ter em mente que o volume de notificações, a fonte das notificações, o Sudeste é uma fonte muito grande de notificações, porque é o centro, né, do país em termos de negócios. Então, isso provocou um desequilíbrio, né, muito forte. Então, o que, que ocorre? Essa liminar não prosperou e hoje o RTDPJ está vinculado, sim, ao princípio da territorialidade. De vez em quando chega esse tipo de informação, de pergunta no balcão. Olha, eu posso fazer uma notificação de uma pessoa lá em Curitiba, aqui do seu tabelionato? De jeito nenhum. Então, hoje nós temos uma central de RTDPJ, que também é muito interessante, tá? E o princípio da territorialidade é obedecido pelo RCPJ. Então, quem não está a par disso entra pelo cano na hora que isso é perguntado. Artigo 13. Aos oficiais de registro. Saímos agora. Então, o que, que nós extraímos ali do 12? Que não há necessidade de distribuição para os registros aqui, tá? Todos os registros estão relacionados aqui e que todos eles, assim como o tabelionato de notas, são vinculados
ao princípio da territorialidade, inclusive o tabelionato de protesto, tá bom? Vamos ficar Professor, atentos aí. deixa eu fazer uma Pode pergunta falar. para o senhor. Não sei se o senhor tem conhecimento. Então, eu sei Diga. como que funciona a questão do protesto, do notas, do registro de imóveis. Mas eu tenho uma dúvida com relação a algumas cidades que possuem dois RTD-PJ. Então, no caso do registro de imóveis, o município ali, ele é dividido em circunscrições, né? Em regiões. Então, o registro de imóveis fica vinculado a certas regiões do município, para poder registrar os atos, né, relacionados ao registro de imóveis. E quando tem Sim. dois RPDPJ, também tem essa divisão dentro do município, ou daí fica a escolha do usuário? Olha, eu vou te dizer assim que essa pergunta ela é bem pertinente, Denis, mas eu acho que eu não tenho assim essa resposta aqui para te dar nesse momento, tá? Por quê? Porque nós temos uma realidade estadual aqui no Pará que pode não ser a realidade de outros estados. Então, eu vou falar com base na realidade aqui do Pará, né? Então, aqui do Pará não existe uma delimitação geográfica ou circunscricional própria para cada registro de títulos e documentos. Eles normalmente são localizados, por exemplo, na capital, Belém, em regiões distintas, mas eu desconheço, pelo menos até o presente momento, Denis, que haja algum tipo de vinculação territorial por conta disso. Mas eu vou, né, registrar essa dúvida que eu também tenho, que é a mesma que você tem, e recomendo a todos que busquem essa informação. Eu realmente sempre verifiquei, conheço, inclusive, o nosso presidente do RTDPJ. Eu era, até a gestão que está entregando agora, diretor do RTDPJ aqui. E eu nunca me passou pela cabeça perguntar se na capital existia essa delimitação circunscricional. Então, eu te agradeço, Denis, porque é uma falha, né? Porque isso pode ser perguntado numa prova de segunda fase, numa prova oral, e a gente tem que dar conta. E a gente saber que não sabe algo é uma condição muito mais vantajosa do que não saber que não sabe, né? Então, por isso, a relevância do que o Denis perguntou agora, no sentido de a gente suprir essa deficiência, tá? Valeu, Denis, obrigado, tá? Vamos então aqui, ó. Então, aos oficiais, me parece, Denis, que eu já ouvi alguma coisa, essa questão sempre do ofício de distribuição ser vinculado somente ao tabelião de protesto, eu não consigo tirar uma outra interpretação. Mas parece que eu já vi alguma coisa a respeito de distribuição, embora eu acho que isso nem seja viável, né? Primeiro, porque a lei diz que não há necessidade de distribuição, então eu pensar em alguma distribuição para o tabelionato de notas é inviável pela livre escolha do tabelião. No registro de títulos e documentos, eu acho bem possível a circunscrição geográfica, mas não saberia informar agora como ela ocorre dentro do RTDPJ, tá bom? Gente, Só o, um parênteses do estado do Paraná, por professor, favor. o senhor falou do Notas. Aqui no Paraná, nós não temos uma distribuição das escrituras, por exemplo, né? Prévia. Mas uma vez lavrado o ato, nós somos obrigados a comunicar o cartório distribuidor da comarca para ele fazer um registro da lavratura e das escrituras do período. Isso Esse, talvez seja uma peculiaridade do estado aqui. deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu participei da escolha, eu acabei, assim, me interessando por um tabelionato de protesto e, posteriormente, eu fiquei sabendo que existe. Eu achei estranho, Denis, até talvez você possa. Só tinha um tabelionato de protesto na cidade, mas existia um ofício de distribuição localizado no fórum. Isso ocorre em todas as comarcas? Todas as Todas comarcas as têm um ofício comarcas. de distribuição? Interessante, Sim, explica isso aí sim. para a gente.
No Paraná, todas as comarcas, em todo prédio do fórum, tem o cartório distribuidor, porque ele é responsável pela distribuição judicial, né, dos processos Sim. judiciais, ainda que seja de ofícios únicos, né, que não tenha necessariamente um sorteio, né? Então, eu já trabalhei na Vara Civil de Curitiba, que tinham, na época, 22 varas cíveis. Então, entrava primeiro no distribuidor e um sistema de sorteio ia jogando para as varas. E ele faz essa parte judicial, e na parte do extrajudicial, tem que ser obrigatoriamente comunicado a lavratura de atos. Então, na comarca só tem um protesto, lavrou o protesto, você tem que comunicar para o distribuidor. Porque daí ele também consegue emitir certidões positivas em nome da pessoa, tanto do Hum, foro judicial quanto do foro extrajudicial. hum. E as certidões, elas têm a mesma finalidade emitida pelo registro, pela distribuição, pelo cartório distribuidor, do que a certidão emitida pela especialidade, pela serventia? Não. Pois, olha, eu acredito que sim, em parte, porque ele tem um conteúdo de comunicação da mesma, em partes, do que você teria diretamente pedindo no cartório, porque de protesto, né? Porque Uhum. ele vai comunicar credor, devedor, título e valor do Hum. título, né? Então, Uhum. os itens ali essenciais ali para você poder identificar do que se trata o título vai constar tanto na certidão do distribuidor quanto na certidão que você obtém direto no tabelionato de protestos. Interessante. Muito obrigado, Denis. Sempre Na- importante nós conhecermos essa dinâmica, né? Então vamos lá. A questão de número 34. Vamos avançar. Ganhar tempo, o tempo voa, né? Nós começamos às 4h30, já estamos com 1 hora de live. Durante um treinamento para novos oficiais de registro, discutiu-se que determinadas serventias registram atos sem necessidade de prévia distribuição, enquanto outras seguem regras específicas quanto à delimitação territorial. Foi destacado que, embora todos os oficiais devam cumprir a legislação pertinente a registros públicos, apenas algumas especialidades estão sujeitas a normas que definem circunscrições geográficas para a prática de atos, sendo esse um ponto de atenção para evitar nulidades ou irregularidades. Olha que interessante essa questão aqui. Vamos ver se ela se adequa à realidade. À luz das normas aplicáveis, assinale a afirmativa correta. Todos os oficiais de registro precisam de prévia distribuição para a prática de qualquer ato. Aí a gente volta ali, especificamente para cá, independentemente de prévia distribuição. Letra B. Os oficiais de registro de imóveis e civis de pessoas naturais estão sujeitos às normas que definem a circunscrição geográfica, sim. Letra C. Apenas os oficiais de registro de títulos e documentos precisam respeitar circunscrição geográfica. Todos os oficiais de registro de títulos e documentos atuam restritos ao município de delegação. Essa aqui está certíssima também. Tá? A lei não estabelece diferença quanto à circunscrição geográfica entre as especialidades. Hum, a lei não estabelece diferença. Bom, estabelece sim, né? Existe, embora hoje nós não tenhamos, pelo menos eu desconheço, alguma especialidade que não esteja vinculada ao princípio da territorialidade, né? Existe a possibilidade de você ter, pelo menos teórica, né? Não na lei. A lei não estabelece diferença quanto à circunscrição geográfica entre as especialidades. Essa aqui, de certa forma, também estaria correta. Por quê? Porque se todas as especialidades obedecem ao princípio da territorialidade, nós temos, talvez, a gente possa considerar essa questão errada se nós considerarmos os atos notariais eletrônicos, que aí já modifica um pouquinho a regra, mas, em regra, todas as especialidades estão atentas. Mas a letra, professor, aí complicou, né? Artigo 12. Os oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis de pessoas jurídicas
civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinentes aos registros públicos de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis de pessoas naturais às normas que definem as circunscrições geográficas. Então, nós temos que ter atenção, tá? Porque se consolidou o entendimento de que o registro de títulos e documentos que originalmente aqui no artigo 12 não estava sujeito ao princípio da territorialidade, acabou, então, se sujeitando. Então, não vamos nos prender propriamente ao gabarito, vamos observar que a letra B diz que os oficiais de registro de imóveis e civis de pessoas jurídicas estão sujeitos às normas, está correto? Está de acordo com a lei. Mas nós precisamos entender isso de maneira um pouquinho mais ampla, tá? Apenas os oficiais de registro de títulos e documentos precisam respeitar a circunscrição. Se nós fôssemos pela letra da lei, né, os oficiais de registro de títulos e documentos e pessoa jurídica não precisariam respeitar a circunscrição, mas nós sabemos que respeitam, tá? Letra D, os oficiais de registro de títulos e documentos atuam restritos aos municípios de delegação. Numa situação posterior, foi consolidada a interpretação de que sim. Então, nós temos que considerar. A lei, a questão, ela foi totalmente formulada em cima do texto da lei, mas nós não podemos ficar restritos a ele. A lei não estabelece diferença quanto à circunscrição geográfica entre as especialidades. Se eu tenho especialidades que obedecem ao princípio da territorialidade e especialidades que não, essa questão está errada, né? Mas se eu tenho a mesma determinação de obediência ao princípio da territorialidade em todas as especialidades, essa questão, ela não estabelece diferença, ela está correta. Ficou alguma dúvida em relação a essa questão? Eu tentei ser assim, o mais claro possível a respeito de como ela deve ser interpretada. É questão sobre o princípio da territorialidade. Poderia vir de outra forma. Alguma especialidade não obedece ao princípio da territorialidade? Nós já sabemos, né? Todas as especialidades obedecem ao princípio da especialidade. Se alguém quiser falar, pode falar. 30 e... Mas está aberto ainda para falar, senão vocês vão ficando quietinhos e eu vou seguindo para a gente fazer render aqui. É só para lembrar, né? Oi, Oi. boa tarde. Só para lembrar, professor Pedro, que essa da Sim. circunscrição do RTD e do PJ na lei lá, o 130, né? Ele fala da circunscrição, de que os atos de registro serão registrados na mesma circunscrição. Então deve obedecer, né? O RTD. Perfeita. Perfeitamente, Andressa. Muito bem observado, tá? Muito bem Da lei observado. 6.015, né? Isso. Você está com ela 130. aberta aí? Tô. Então, leia o 130 para nós, por favor. Tá, artigo 130. Os atos enumerados nos artigos 127 e 129, que é os atos de transcrição e registros, né? Desta lei serão registrados no domicílio, das partes quando residirem na mesma circunscrição territorial, inciso 2, de um dos devedores ou garantidores quando as partes residirem em circunscrições territoriais diversas, ou 3, de uma das partes quando não houver devedor ou garantidor. Muito bem, Andressa, muito bem, muito obrigado, tá? Nós vamos precisar, eu estou pensando aqui, nessa sequência, de nós estudarmos a lei, aqui estamos estudando a 8935, vamos acabar rapidinho, acredito que mais 1 ou 2 encontros, e depois nós passamos para a 9492, tá? Vamos trabalhar a 9492, também é uma lei não muito grande, mas que está despencando em concurso, tá? E depois dessas duas, que a nossa autoestima já está fortalecida, já estamos com um monte de questões resolvidas, estamos com um monte de horas-aulas garimpadas aí nós vamos mergulhar na 6.015, tá? Vamos fazer devastar essa lei, porque a gente precisa ficar bom nisso, tá? Uma coisa que vocês vão observar é que eu sempre vou procurar dar uma ênfase maior para aquilo que eu não domino, tá? Então, eu peço a compreensão de vocês por um monte de coisa aí que a gente pode não saber. Então, por exemplo, eu estou com muita urgência mesmo, de estudar direitos reais e registro de imóveis, tá? Então, logo vai vir, tá?
A gente precisa ficar muito bom em registro de imóveis. Não se justifica a gente ir para concurso de cartório sem saber nada de registro de imóveis, do que pergunta, a gente patina, gagueja. De jeito nenhum. Vamos botar para ferver, vamos estar entre aqueles que dominam. 35. Um advogado explicou a um cliente que, ao ingressar com um processo que exige distribuição prévia, este será encaminhado de forma equitativa ao serviço da mesma natureza. Caso não haja exigência de distribuição, o registro das comunicações recebidas será realizado normalmente. Acrescentou que o mesmo oficial responsável por essa etapa também realiza averbações, cancelamentos e expede certidões relacionadas aos atos e documentos que constam em seus registros. À luz das normas aplicáveis, assinale a afirmativa correta. Letra A. A função de distribuição é compartilhada entre todos os oficiais de registro? Não. Existe uma especialidade, que é a especialidade que trata justamente da distribuição. B. O oficial de registro de distribuição atua privativamente, realizando distribuição quando exigida, registros de comunicações, averbações, cancelamentos e expedição de certidões? Sim, como vamos ver depois na leitura do artigo, que nós já lemos anteriormente. Letra C. O oficial de registro de distribuição atua apenas quando há exigência de distribuição prévia. Não necessariamente, né? Ele tem essa atuação, tá? Mas ele tem outras atuações, né? Como nós vamos verificar ali. Letra D, outras competências, né? A averbação de atos não é, claro, se ele fornecer uma certidão negativa, eu não posso entender que teve uma prévia distribuição, né, para permitir que seja emitida uma certidão negativa. Então, não tem lógica. Tá? Então, o oficial de registro, ele não atua só quando há exigência de distribuição prévia. Letra D, a averbação de atos não é atribuição do oficial de registro de distribuição. Vamos ver se é. Letra E, a lei não prevê competência para expedir certidões nessa especialidade, que o artigo 13 diz. Aos oficiais de registro de distribuição compete privativamente, quando previamente exigida, proceder à distribuição equitativa pelo serviço de mesma natureza, registrando os atos praticados, praticados de registro, sim. Em caso contrário, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes. 2. Efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência. 3. Expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. Fonte, Lei 8935. Eita, agora a coisa começa a ficar boa. Eita, isso aqui despenca em prova oral. É um massacre. Isso nos dá uma vantagem competitiva imensa, porque a Lei 8935 ela é pequenininha. Né? Se você se dispõe realmente a fazer esse estudo aqui a contrapelo, né, e manja da 8935, a chance de você melhorar seu desempenho numa prova oral é imensa nas admissões de notarial registral. Então, vamos lá, vamos marcar aqui, estou feliz porque está progredindo. Gente, ela é pequenininha, mas a procrastinação, ela é vítima da procrastinação. Né? Todo mundo quer, porque ela é pequenininha, deixa 8935 para depois, não revisa, e vai estudar outras coisas, e daqui a pouquinho despenca. Você quer ver um macete que eu vou compartilhar com vocês? Eu sou professor de tabelionato de notas no Estratégia, como eu já falei. Então, o que ocorre? Volta e meia eu tenho que estar elaborando questões. Gente, vocês já perceberam que essa temática relacionada ao tabelionato de notas, você não vai conseguir elaborar questões relacionadas à Lei 6.015? Simples assim. Então, tá, eu tenho que elaborar questões sobre tabelionato de notas. 6.015 não serve. Então, eu vou buscar, pelo tanto que a gente está lendo aqui de coisas relacionadas a notas, na 8935, tá? Vai ter assuntos relacionados a notas na Resolução 35, né? Então, vai ter assuntos relacionados a notas no provimento 149, sabe? Então, nós vamos observando
que essa função do tabelionato de notas ela é disciplinada preponderantemente pelas normas estaduais. Tá? Então, por exemplo, se você quer saber quais são os requisitos para a lavratura de escritura pública, você não vai achar na 8935. Você tem a lei de escrituras públicas, eu não me lembro agora qual é a numeração dela, né, que traz assim 2 artigos, 2 ou 3 artigos só. Então, você não vai achar requisito da escritura pública na Lei 6.015, você não vai achar requisito de escritura pública na 6.015, mas você vai achar no Código Civil já algumas coisas interessantes, mas nos códigos de normas estaduais que a gente são nos códigos de normas estaduais que nós vamos encontrar o disciplinamento de notas especificamente, tá? Protesto, nós temos a 9492, tá? Então, nós temos todo o disciplinamento lá. Então, vamos lá. Eu vou pedir socorro, tá? Alguém pode nos auxiliar a fazer a leitura? Não precisa ler tudo, se cansar, a gente pede para outro auxiliar. Agora nós começamos a estudar realmente o filé mignon aqui da 8935. Quem pode nos auxiliar? Eu posso. Por favor, É, Andressa, é grave. para ler o artigo 14? Não, é para ler tudo, desde o título 3, 2 até o final. Tá bom. Título 2 das normas comuns, capítulo 1, do ingresso da atividade notarial e de registro. Artigo 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos. Inciso 1. Habilitação em concurso público de provas e títulos. 2. Nacionalidade brasileira. 3. Capacidade civil. 4. Quitação com as obrigações eleitorais e militares. 5. Diplomação e bacharel em direito. 6. Verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Artigo 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, com a participação em todas as suas fases da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público e de um notário e um registrador. Parágrafo 1º. O concurso será aberto com a publicação de edital, dele constando os critérios de desempate. Parágrafo 2º. O concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em direito, que tenham completado até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas e títulos 10 anos de exercício em serviço notarial ou de registro. Parágrafo 3º vetado. Artigo 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terça parte por concurso público de provas e títulos e uma terça parte por meio de remoção, mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, sem a abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção, por mais de 6 meses. Prossiga, por favor. Parágrafo único. Para estabelecer o critério de preenchimento, tomar-se-á por base a data de vacância da titularidade, ou, quando vagas na mesma data, aquela da criação do serviço. Isso é importante. Artigo 17. O concurso de remoção... Quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Artigo 17. Ao concurso de remoção, somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de 2 anos. Artigo 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção. Parágrafo único. Aos que ingressarem por concurso, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorrerá no período anterior à publicação desta. Artigo 19. Os candidatos serão declarados habilitados na rigorosa ordem de classificação do concurso. Muito obrigado, Andressa. Auxiliou demais. Nós vamos dar algumas pinceladas aqui, bem importantes. À luz das normas aplicáveis, assinale a alternativa correta.
Apenas a formação em direito é exigido, não havendo outros requisitos, sabemos que tem. Letra B. A lei exige habilitação em concurso público, nacionalidade brasileira. Isso aqui cai na prova oral, gente. Infelizmente, a gente tem que saber. Concurso público, nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito e conduta condigna. Tá aí. Basta aprovação no concurso e apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais? D. É exigida pós-graduação em direito para todos os candidatos? E. A lei não prevê requisitos objetivos para a delegação? Prevê e muitos. Então, nós temos a letra B como a alternativa correta e temos aqui o artigo 14. A delegação para o exercício da atividade notarial de registro depende dos seguintes requisitos, requisitos objetivos, tá? Habilitação em concurso público de provas e títulos, nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito e verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Tá? Existe uma coisa em relação a esse item 6, que é, primeiro, a questão de certidões, de antecedentes, né, de feitos ajuizados, e você vai ter que demonstrar, por ocasião da juntada de documentos, que você realmente tem essa idoneidade. Porém, nós temos alguns concursos, eu vi no de Santa Catarina, não cheguei a ver outro, não sei se teve no Paraná, mas em que eles fazem uma entrevista. Tem até um nome específico que me ocorreu agora, né? No sentido de fazem uma sindicância, no sentido de verificar se a pessoa tem realmente, se ela é aquilo que ela diz que é. Eu desconheço, em Santa Catarina eu vi que houve algo nesse sentido, desconheço outros concursos que façam essa verificação. Então, em regra, torna-se objetivo também essa verificação da conduta condigna, seja através de certidões, seja através de uma investigação sempre prevista no edital. 37, vamos fazer essa e já encerrar, tá? Ao ser questionado sobre a composição da comissão organizadora dos concursos de outorga de serventias, um servidor explicou que a lei determina a participação de representantes de diferentes instituições, garantindo equilíbrio entre órgãos públicos e profissionais da área. O candidato quis saber se essa composição vale para todas as fases do certame ou apenas para a etapa das provas. À luz das normas aplicáveis, assinale a alternativa correta. A comissão é composta exclusivamente por membros do Poder Judiciário? Não. O concurso é realizado pelo Poder Judiciário com participação em todas as fases da OAB, do Ministério Público, de um notário e de um registrador. Exatamente, tá? E a participação também do Poder, ele é realizado pelo Poder Judiciário, tá? E também nós temos a presidência da comissão por um desembargador, tá? Então precisamos ficar atentos a isso. Apenas a OAB participa da primeira fase do concurso? A participação de notário, não, né? A participação de notário e registrador facultativa, não. O Ministério Público atua apenas nas fases de títulos, não. 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário com participação em todas as suas fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um registrador, tá? Então, vamos, o próximo assunto são os prepostos, para a gente entender, né, quais são os elementos internos da serventia, quais são, posteriormente, os deveres, qual é a responsabilidade civil. Gente, nós vamos sair desse estudo da 8935 aqui com muito gás, com muito conhecimento. Eu espero, sinceramente, que vocês estejam comigo nessa jornada, tá? Eu gostaria mesmo de abrir alguns minutinhos para quem ficou com dúvidas sobre os assuntos que foram falados, para quem gostaria de mencionar algum tipo de indignação, ou está aberto, gente. Sintam-se participantes desse movimento. Professor, acerca do ingresso ali, aquela questão do exercício da atividade por escrevente por 10 anos, para mim que estava ali na 8935, ou só se estiver em outro mais avançado Não, agora. tá aqui. Deixa eu já colocar aqui para gente. Aqui, ó. Bem aqui. Vamos voltar a ela. Tá aqui, ó. Ah, 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 ah. Ali na onde eu li, ali para cima.
Aqui, né? É parágrafo Parágrafo segundo ali, ó. segundo. Ao Parágrafo concurso público segundo? poderão. Parágrafo segundo. Ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em direito que tenham completado até a data da primeira publicação do edital, concurso de provas e títulos, 10 anos de exercício de exercício em serviço notarial ou de registro. Muito bem. O que você gostaria de saber aí, Denis? Não, é só porque lá na resposta, lá no Hum. gabarito, não constou esse parágrafo também como Ah, tá. uma possibilidade, então acho que era interessante ali para Sim. não ficar dúvida, né, de que também é uma forma de requisito ali, se preenchido, também é possível. Então, no caso, não seria obrigatoriamente, nesse caso, ter o diploma de bacharel em Direito, né? Não, e eu achei importante você ter voltado aqui, Denis, porque tem um outro assunto que a gente precisa falar aqui, não pode passar batido. Se bem que no nosso próximo encontro nós vamos fazer essa revisãozinha. Mas vocês observaram aqui, tem duas coisas, não vai dar para falar, senão vai demorar muito. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes por concurso público de provas e títulos e uma terça parte por meio de remoção. Ou seja, nós temos um concurso de ampla concorrência e nós temos um concurso onde só concorrem delegatários mediante concurso de títulos. Olha só, duas terças partes, ou seja, ampla concorrência, por concurso de provas e títulos. E uma terça parte por meio de remoção mediante concurso de títulos. Isso aqui foi questionado no Supremo Tribunal Federal, que se manifestou no sentido de que a regra do concurso público sempre envolve prova. E tem delegatário que até hoje briga por isso, e bate o pé, que a lei diz que é só título, não tem que fazer prova, né? Então, outra questão polêmica é a exigência do ENAC para quem está fazendo prova de remoção, tá? Por quê? Porque a essência do ENAM e do ENAC é filtrar quem não faz parte da carreira, né, para o ingresso. Agora, alguém que já está exercendo 10 anos a atividade, faz sentido você exigir dessa pessoa um exame que foi criado para selecionar quem está ingressando na atividade? Então, tem muitos delegatários aí se movimentando, sabe, no sentido de questionar no PCA. Eu iria questionar no meu PCA isso também, mas como o meu objetivo era tão somente uma liminar que permitisse eu escrever no concurso de cartório do Pará, eu não quis levantar questões polêmicas. Outras questões polêmicas. A exigência do ENAM para as cotas é justa? Então, isso também precisa ser discutido. Nós não vamos entrar aqui no mérito, se eu sou quem é contra e a favor das cotas, eu sempre fui a favor, sabe? Eu acho uma medida judicial. O que eu não acho interessante é cotas ad infinito, né? Até o ano 3000. Não, eu acho que tem que ter um período de adaptação. Mas, em todo caso, eu prefiro não fazer qualquer tipo de manifestação contrária a cotas, e nos meus grupos eu gosto de manter essa. De vez em quando aparece um indignado lá contra as cotas e falando desaforo, e eu digo, não, vamos nos acalmar. Aqui nós somos por políticas públicas inclusivas e essa é uma delas. Então, eu quis chamar a atenção aqui para vocês justamente para essa questão dos títulos, que também, embora seja letra de lei, não prevalece, tá? Gente, eu espero que o nosso encontro dia de hoje tenha sido proveitoso. Eu e o Denis somos delegatários, não sei se o Henrique, a Andressa e a Júlia são delegatários também, são? Não, né? Henrique já falou que Não, não. não, não. Eu sou servidor público federal. Servidor, né, Henrique? E Andressa? É. Júlia? Não? Eu não, professor. Isso, então não recebam essas informações assim tão interna corporis como um desânimo. Muito pelo contrário, a profissão é linda, é muito legal e fica muito mais linda quando a gente passa entre os 10 primeiros colocados, tá? Professor, Agora, passa. um Diga. dia eu gostaria, junto com o senhor, então, como aqui Sim. talvez não tem tantos, que a gente marcasse um dia com os nossos colegas aí que estão fazendo parte, se o senhor achar oportuno, da gente explicar como que foi o nosso ingresso, o que que a gente decidiu, o que que a gente largou da nossa vida para entrar todos nós tínhamos uma carreira antes, né? O que Sim. que foi preponderante,
né, as fases do Valeu a concurso. pena, né? Exatamente. Então, assim, que às vezes eu vejo em alguns grupos, muitos colegas falando muito em questão de faturamento, de se atém muito a só faturamento, e às vezes não é só isso, né? Não. Então, a gente tem que talvez passar um pouco do panorama, porque eu era de fora, não tinha nem conhecimento da atividade notarial e registral quando eu fiz a primeira vez. Fiz por um acaso o concurso e acabei me interessando depois. Então, talvez um momento que a gente tiver uma oportunidade de conversar um pouquinho com os colegas, eu acho que vai ser de valia para eles. Vamos fazer Maravilha, isso, Denis. Gomes. Você era o quê, Maravilha. Denis? Legal, né, Henrique? Você fazia o que antes, Denis? Eu era servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eu era Ah, técnico interessante. judiciário. Eu era Judiciário, que técnico legal. judiciário. Eu era servidor do Tribunal de Justiça do Pará, era oficial de justiça. Logicamente, que a Também gente. passa, né? Eu sou analista judiciário do TRT de Minas. Ah, que legal, Henrique. Tu já tem experiência aí, concursos. É. Gente, eu tenho certeza que nós vamos, por conta da nossa identificação com os estudos, nós vamos desenvolver uma grande amizade que há de se fortalecer por nós sentirmos que o nosso desempenho nos certames melhorou exponencialmente por essa construção conjunta, tá? Então, nós nunca vamos nos esquecer que o objetivo de nós estarmos aqui é desempenho, tá? É arrebentar, é chegar nesses concursos aí, se passar já nas preambulares com mais de 80% de acerto, chegar aí nas segundas fases, nunca tirar uma nota menor do que 8, e quando chega na prova oral, nunca menos que 9, 9,5. Para isso, a gente precisa fazer o que nós estamos fazendo aqui, tá? Eu tenho certeza que isso não é projeto para muitos. Eu sempre costumo fazer uma brincadeira, gente. Quantos candidatos é necessário para preencher as primeiras 10 vagas de um concurso? 10, professor. Pois é. Então, só 10 são necessários para preencher as 10 primeiras vagas. Aqui nós estamos em 5, né? Então, nós já conseguiríamos preencher as 5 primeiras vagas. Ninguém pode impedir a gente de chegar lá. E nós vamos chegar. Eu quero fazer bonito nesses concursos que vem por aí. Gente, um forte Eu, abraço. Amém. 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 Recebo. E o Vantadel. Um Eu abraço para recebo. vocês, tá? Tudo Abraço, de bom. tchau. A Mariazinha fez assim comum.